pessoal, começa mais um Diz Aí, é o espaço, que é o nosso programa onde juntos vamos aprender um pouco mais sobre a Palavra de Deus. A produção separa um tema e hoje vamos entender a visão da Bíblia sobre este tema. Já já eu revelo o tema, o assunto do dia, mas antes deixa eu passar aqui o nosso número de WhatsApp, porque através dele você consegue mandar a sua sugestão de tema até a nossa produção. Olha só que legal, né? Uma oportunidade para você poder colaborar aqui, como diz aí, mandando também as suas ideias. Caso queira mandar o seu feedback, a sua opinião, a gente também tá de coração aberto. Nosso número é o 21993415064. Através do WhatsApp, você pode mandar mensagem de texto, áudio, foto, vídeo. A gente só pede para você não ligar, mas dos demais, fica à vontade para mandar uma foto assistindo Diz Aí, junto com a sua família. Fica à vontade, tá bom? Também é importante que você esteja seguindo nosso perfil lá no Instagram, @canal.cjc. Lá você vai conferir enquetes nos stories, bastidores, novidades. A gente sempre está lançando lá primeiro. E também algo muito importante que é conteúdos exclusivos, coisas que você não vai ver aqui na TV nem no YouTube, somente lá no @canal.cjc. E por falar em YouTube, lá você vai conferir não somente este vídeo, mas muitos outros conteúdos do canal da Juventude Cristã. Você precisa ser um inscrito lá também e estar com o seu sininho ativado, as notificações ativadas, porque a gente sobe vídeos diariamente. E assim que subir um vídeo novo, você vai ser o primeiro a ser avisado e pode ser ali abençoado através daquele conteúdo. E nós te pedimos também que você nos ajude a espalhar essa mensagem, abençoando outras pessoas também, através de compartilhar. Clica ali no aviãozinho de compartilhar, manda no grupo de amigos, no grupo da família, manda para a lista de transmissão. Fica à vontade, deixa Deus te usar aí. Abençoe outras vidas, combinado? Já está inscrito no YouTube, já está seguindo no Instagram e salvou o nosso número? Perfeito! Agora podemos seguir e começar de fato, né? O nosso programa de hoje. Que, aliás, não estou sozinha para fazer este programa maravilhoso para você que está nos assistindo, mas trouxe aqui o nosso convidado de hoje, veio lá de Campo Grande e veio nos prestigiar, e é uma honra e uma alegria te receber, Guilherme. Olá, tudo bem? Júlia, tudo bom? É um prazer estar aqui. Muito bom estar te recebendo, veio de longe, né? Muito uma longe. viagem. Quanto tempo você gastou mais ou menos? Em volta uns 1 hora, quase 2, por aí, Meu depende Deus do trânsito. Céu. Pegou 2 helicópteros, 4 carros, uma moto, um barco. Mas veio aqui para estar no Diz Aí e abençoar as nossas vidas. Hoje, nosso tema central de hoje é tudo no tempo de Deus. Eu já queria começar com a seguinte pergunta, né, para nortear aqui o nosso assunto de hoje. Como que eu posso entender a diferença entre o meu tempo, que seria o Cronos, e entender o tempo de Deus, que seria o Kairos? Eles são iguais ou há uma diferença? Com certeza há uma diferença, porque o tempo de Deus, ele é soberano sobre tudo. Então, o que eu quero para hoje, às vezes não é para hoje. Deus já sonhou aquilo um pouco mais para frente, mas por eu já saber que aquilo dali vai vir para minha vida, eu quero adiantar e muitas das vezes acaba atrasando. Então, entender muito bem que o tempo de Deus é muito diferente do nosso, até porque a Bíblia diz que um dia é como 1000 anos para Deus e 1000 anos para Deus é como se fosse um dia. Então, você vê que há uma diferença muito grande. É verdade. E algo que você falou também chama atenção, né? Porque a pessoa que está ali vivendo o tempo dela, ela quer tudo para agora, Sim. tudo para ontem. E mesmo que seja algo muito bom, algo que até era vontade de Deus, mas veio antes do tempo, não veio no tempo certo que Deus queria, também é um grande problema, né? Sim. Se a gente for ver, por exemplo, Deus estava ali governando o povo dele, era ele, através dos juízes, que ele iria tendo ele dava a direção de qual que seria o próximo passo para o povo, e assim era feito. Era Deus quem estava governando. Mas o povo quis um rei e quis antes da hora, porque Deus tinha algumas instruções já de como que ele queria que fosse o rei de Israel, né? Como deveria se vestir, se portar, enfim. Isso foi dito até bem antes. Mas aquele não era o momento para vir o rei, para governar sobre Israel. E algo me chama a atenção também. Não vou lembrar aqui qual que é o capítulo, né? Não cheguei a anotar. Mas me chama a atenção que quando a gente estudava isso no Central, na época do podcast, a gente fez um estudo sobre isso.
E se você for ler todo o contexto, tem um capítulo onde Deus ele fala tudo que o rei iria fazer com o povo. Dos impostos, das guerras, de tudo. E muita coisa ruim, ou seja, Deus estava avisando. Sim. E o povo, a gente vai querer um rei mesmo assim? Gente, se você vê a lista de coisa que tem, mas o povo insiste. Então, até alguma coisa que seria boa, mas vem no tempo errado, pode ser muito prejudicial. Então, a gente precisa ter cuidado com isso, que o nosso tempo esteja alinhado com o tempo de Deus. Mais pra frente, vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Mas, nesse tempo de Deus, a gente pode encarar também como sendo um tempo de preparação? Com certeza. Assim que Jesus é batizado, em Mateus capítulo 3, para o finalzinho ali já para o 4, no 4 em específico, a Bíblia diz que o Espírito Santo o leva ao deserto para ser tentado. E a gente aprende que Jesus ele passou 30 anos da vida dele até chegar naquele momento ali para ele seguir o ministério dele. E ainda assim, depois que ele é batizado, ele é levado ao deserto para mais um momento de preparação. Então, e a Bíblia diz que ele foi tentado em tudo e em tudo ele venceu. Quem sabe se ele não fosse tentado em tudo, as pessoas... mas Jesus não sabe a minha dor. Jesus não sabe o que eu passei. E sobre Jesus tem algo muito interessante deixar pontuado aqui. Porque ele veio como homem. Sim. Então, você não pode virar para Jesus e falar, mas ele é Deus, Sim. ele conseguiu porque ele é o Todo-Poderoso. Não é bem assim. Ele se despiu de toda a sua glória, da sua divindade ali, e ele veio a este mundo como homem. Ele respeitou o processo de nascer como um bebezinho, né? De vir ali... De nascer, de crescer, se desenvolver, teve a sua adolescência e ali aos seus 30 anos começa o seu ministério, que foi o ponto que você trouxe aqui e que mesmo depois disso ainda teve a preparação, né, os 40 dias. Ele se permitiu ser ensinado. Ele se permitiu ser ensinado e ele veio como homem. Então ele veio para mostrar qual que é o caminho, como que eu posso vencer também dentro da minha humanidade. Claro, com o Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo, ele estava com o Espírito Santo, mas ele não era mais Deus. Só para a gente esclarecer isso, porque tem muita gente que acha que ele veio como Deus. E por isso que ele conseguiu. Então calma, quando você for ver a história, ele veio como homem, despido de toda a glória. Ele tinha o Espírito Santo, assim como eu, assim como o Guilherme, assim como você que está nos assistindo. Pode continuar. E a partir dessa obediência dele mesmo, a Bíblia diz em Filipenses capítulo 2 que por conta dessa obediência, ele indo até a morte de cruz, que era a pior morte da época, Deus deu um nome a ele que está sobre todo nome. Então, você esperar o tempo de Deus para a sua vida e você viver mediante aquilo dali, gera uma bênção, não só para a sua vida, como da vida das pessoas que estão ao seu redor. Seja sua família, seja ambiente de trabalho. Quantas pessoas não abençoam o ambiente de trabalho por esperar o momento certo? Ali de dar uma palavra, às vezes, ou então de se calar, porque em Eclesiastes, capítulo 3 mesmo, a Bíblia diz sobre isso, que em tudo tem o seu tempo determinado, há tempo de falar, há tempo de se calar, há tempo de chorar, há tempo de sorrir. Então é se permitir viver o tempo de Deus. E na Bíblia a gente pode encontrar exemplos de personagens que não souberam esperar o tempo de Deus, se precipitaram e aí a história deu ruim em algum sentido? Eu vejo um pouco na própria história de José, porque José, ele recebe um sonho e aí, em vez dele se calar, ele vai lá e sai contando para os irmãos dele. Não era para aquele tempo. Não era para aquele tempo. O sonho que ele recebeu é que ele seria o maior da casa, até mesmo maior do que o próprio pai dele. Então, ele vai, conta isso para os irmãos dele, conta para o próprio pai, e aí Jacó vira para ele e diz, você vai ser maior até mesmo do que eu. E a gente sabe que na época isso não existia. Não para aquele momento. E por conta disso, ele tem que passar por sei lá quantos anos, é levado à escravidão, é levado para o Egito. Quem sabe, se não fosse de uma outra forma, se ele não tivesse esperado, ele realmente poderia ser governador, mas de uma forma completamente diferente. A gente encontra na Bíblia vários exemplos, né, várias histórias,
e estão ali para que a gente possa aprender com elas, né? Pessoas que já trilharam por um caminho, fizeram coisas erradas e a gente aprende o que não fazer, fizeram coisas certas e a gente aprende como fazer, assim como o próprio Jesus, que é a história perfeita, né? O gabarito. Mas nós encontramos vários exemplos. Um outro que eu posso acrescentar aqui é o próprio caso de Abraão. O pai da fé, não é? É verdade. O pai da fé, mas que por um momento, aliás, 2 momentos, né? Ele tenta ali arrumar um outro plano, né? Que o filho lá do mordomo, ou que a esposa, no caso, que sugere isso, né? Que ele se deite com a serva e dela vem o filho da promessa. Teve essas 2 tentativas e nessa segunda, Deus chega a dar um tratamento de silêncio para ele. Porque alguém que não está disposto a ouvir, como é que Deus vai continuar falando ali se a pessoa não consegue cumprir aquela etapa? Como é que ele vai dar uma próxima etapa se aquela não foi cumprida ainda? Não está dando ouvidos. Então, Deus fica em silêncio ali por 13 anos até que volta a falar com Abraão. E dali vem o filho da promessa, que é o nascido de Sara, assim como havia sido dito. E Sara até riu, né? Mas a gente vê vários exemplos disso. O próprio pai da fé tendo ali uma incredulidade, digamos assim, né? De que Deus... Mas como que Deus vai fazer, né? Nós somos velhos, enfim. Ele tenta arrumar um plano B, dar uma forcinha para Deus, porque Deus estava ali atrasado comparado ao tempo de Abraão. Mas o Isaac veio no tempo certo, determinado ali, e cuidado com certas atitudes tomadas de forma precipitada, porque até hoje a gente vê reflexos dessa decisão. Se você for estudar historicamente o caso ali de Isaac e de Ismael, né, os filhos de Abraão, isso é o que se reflete hoje entre Israel e Palestina. Sim. Então, isso que você ouve no jornal, né, que é muito atual, começou lá atrás, por decisões precipitadas. Poderia ter sido cuidado. Poderia ter sido evitado. Agora vamos para o caso de hoje. Alguém está enfrentando alguma dificuldade, com alguma dúvida e pede uma orientação e dentro da palavra vamos poder ajudá-la. Pronto, Guilherme? Pronto. Quem mandou foi a Laura e ela escreveu assim: meu nome é Laura, tenho 18 anos e sempre fui muito agitada. Aquela famosa 220, sabe? Desde sempre tive dificuldades com a questão de ser paciente e saber esperar. Estou num período crucial da minha vida, onde preciso escolher meu curso na faculdade e também estou conhecendo um rapaz cristão. No entanto, meus líderes me orientaram a esperar um pouco em oração. Meu coração está dividido, sei o que gosto e o que quero fazer, mas frequentemente sinto que não é isso que devo fazer quanto ao rapaz que conheci. Não vejo muito motivo para esperar, já que ele é cristão, tem os mesmos gostos que eu e todos dizem que só nos conhecemos mesmo num relacionamento, enfim. Todos estão me orientando a esperar nessas 2 decisões, mas eu já sei o que eu quero. Por que esperar? Diz aí, Guilherme. Bom, esperar é o ponto crucial para você ver se aquilo realmente é de Deus, porque a partir do momento que a gente espera, a gente vê se aquilo dali é ou não é. Existe uma fala que diz que o tempo, ele... Vai mostrar todas as coisas, vai provar tudo. Exatamente. Então, esperar em oração, esperar em Deus de fato, porque por mais que seja algo que eu quero, seja algo que eu goste, o que Deus tem falado sobre isso? E Deus fala através da palavra dele, Deus fala através da liderança. Então, são pontos a ser colocados. Então, se coloque diante de Deus, realmente espere um tempo e Deus vai falar ao seu coração. É um caso de muitas pessoas, né? Sim. Decisões cruciais todos nós tomamos em algum momento da vida. E você tem 18 anos, né? Muito jovem. Então, o primeiro conselho que eu te dou é que você realmente ouça aqueles que têm mais experiência, que já passaram por esse caminho, né? Antes de tudo, a Bíblia é sagrada, porque, como eu falei, ali você tem respostas para tudo e você encontra exemplos de pessoas que já trilharam caminhos parecidos e consegue tirar entendimento. O Espírito Santo fala com você através das Escrituras. E ele é o mais sábio de todos. Sim. Mas também no seu convívio, eu tenho certeza, como você falou, os seus líderes, né? São autoridades sobre você.
Seus pais também são autoridades, o seu pastor. Então, que você venha dar ouvidos, não que algo que eles falem você já fecha o coração, já cria uma resistência, né? Mas que você venha dar ouvidos. E aqui você tem duas decisões, né? A primeira questão é a da faculdade. Claro que você não precisa escolher algo que vai ser aquilo até a sua morte, né? Tem tantas pessoas que se reinventam, descobrem novos talentos ao longo do tempo. Isso é bonito de se ver. Mas esse primeiro curso, né, que você venha fazer algo que realmente o seu coração se incline a fazer, mas que esteja debaixo da direção de Deus. Por que eu digo isso? Você não vai querer começar um curso A, fazer 1, 2, 3, ou até se formar nele, e depois você acaba não exercendo aquilo, não te agrega em muita coisa aquele curso, e aí você acabou perdendo aquele tempo. Ah, mas teve o conhecimento, mas não está sendo proveitoso na sua vida, no seu dia a dia, no seu profissional ou em alguma outra área alguma outra área da sua vida. Então, que você venha fazer algo debaixo da direção de Deus, porque nele nosso tempo é bem aproveitado. Eu não vou gastar meu tempo em algo que não vai ser produtivo, nem aqui, nem lá na frente. Eu vou sempre estar debaixo da direção de Deus. Você prefere perder 1, 2, 5 anos ou ganhar tempo e fazer algo realmente debaixo da bênção de Deus? É algo a se pensar. Então, para isso, ouça a liderança e esteja sensível à voz de Deus. E quando nós falamos de relacionamento, é uma área muito sensível. Então, para se tomar uma decisão, tem que ser muito, mas muito bem pensado, muito bem orado, né? Colocado diante do Senhor, porque é uma área sensível da nossa vida. Então, para que não haja ali uma decepção, uma frustração, que você venha também fazer algo debaixo da bênção de Deus. Novamente, ouvir as autoridades que tem ali, né? As pessoas que têm autoridade sobre a sua vida, isso é crucial. E quando falamos de relacionamento, algumas pessoas falaram, né? Todos dizem que só conhecemos alguém no relacionamento. E não é verdade, né? Eu comecei a conhecer meu esposo, nós éramos amigos. Sim. Então, nós começamos como amigos e você conhece uma pessoa assim também, né? Uma amizade, começa a criar ali uma amizade, você começa a observar desde ali. Não tem que começar o ideal. Começa um relacionamento para poder observar a pessoa. Não é assim, né? Isso não existe. Um relacionamento ali é para a vida toda, né? O mundo tem uma característica muito estranha da pessoa se casar ou então se relacionar ali com outra. Ah, não gostei disso, parto para outra. Casamento bíblico não é assim. A Bíblia diz que há um só esposo e uma só mulher, né? Uma só esposa. Então é algo para a vida toda e é algo que tem que ser muito bem pensado. E Deus fala. Porque Amós capítulo 3, no versículo 7, se eu não me engano, a Bíblia diz que Deus sempre revela a vontade dele aos seus servos. Então, você se colocando realmente diante de Deus, você ouvindo a voz dele, que é o ponto crucial, Deus vai falar se esse rapaz é de Deus ou se não é. Vai e falar. É da vontade de Deus que você venha constituir família, que venha se casar. Deus ama o casamento, Deus ama a família. Então, assim, Ele é o que mais apoia. Não estou falando que é com este rapaz, calma. Mas o que eu quero dizer aqui é que quando há um interesse, vai haver uma aproximação natural e que começa com uma amizade. E ali você começa a observar. Como quem não quer nada, né? Porque quando você demonstra algum interesse, a pessoa já vai se armar toda e faz algo que te agrade. Então, começa a observar sem ter nenhum interesse, começa a observar como que trata a família. Temos outros episódios que você pode assistir que nós damos aqui outros conselhos, não vou aprofundar aqui nisso. Mas que você venha observar muito antes, que só entre em um relacionamento se você tem certeza que é o tipo de pessoa que você se casaria com ela. E daí você começa um relacionamento e debaixo da bênção do seus pais, do seu pastor, dos seus líderes. E uma coisa, faça essa oração ao Senhor, né? Que Ele vá abrindo os seus olhos, porque se tiver algo ali que não é da vontade dEle, que Ele abra os seus olhos, que você não seja guiada pela paixão por sentimentos. E que se não for da vontade de Deus, que não só o sentimento passe, mas que essa pessoa vá se afastando. E você fazendo essa oração, você vai perceber o quão natural as coisas vão acontecendo e Deus vai ou aproximando ou afastando. Então, se arrisca a fazer essa oração e depois me fala se realmente é esse rapaz ou não, né? Bom, o tempo aqui já está se encaminhando para o final, mas antes, deixa eu aqui trazer mais uma questão para a gente poder auxiliar alguém que está precisando de ajuda.
eu queria até trazer um contraponto, né? Dentro do que a gente falou aqui, do Cronos e do Kairos. Você acha que tem muitas pessoas que usam o termo no tempo de Deus, mas usam de uma forma para relaxar, para não fazer nada, porque uma coisa não exclui a outra. E tem muitas pessoas que usam como uma desculpa, sim, né? Com certeza. Assim como tem pessoas que querem adiantar as coisas, tem pessoas que querem só Jesus. Empurrando com a barriga. Deus vai prover, mas a pessoa não faz nada. A gente vê um exemplo bom disso na Bíblia, o próprio Abraão. Deus vira para ele e fala, sai da tua tenda, no meio da tua parentela, e vá para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Ele não espera para ver se é de Deus. Ele vai lá e faz aquilo que Deus falou com ele. Prontamente. Então, se Deus falou algo, se Deus te deu um direcionamento, vai por esse direcionamento. Lógico que assim como foi na história de José, né? Que Deus disse que ele seria grande, José já queria sair sendo grande. Não, há todo um processo. É necessário respeitar o processo também. Mas é viver aquilo que Deus fala. Deus sempre fala. A Bíblia diz que Deus tem um caminho preparado pra gente, desde a fundação. Então, é viver esse caminho, viver por esse caminho e ir até o alvo, que é o que Paulo diz. E existe alguma coisa que o homem possa fazer que acelere o tempo de Deus? Eu creio que não. Porque Deus, ele já... A Bíblia mesmo diz isso em Eclesiastes capítulo 3, que há um tempo determinado para todas as coisas. Então, Deus, ele tem um plano pra gente. Esse plano é executado no tempo certo. E cada tempo ele é necessário ser vivido, né? Não tem como eu subir uma escada e sair pulando um monte de degrau. Eu posso cair, ter que voltar muitos degraus e percorrer tudo de novo. Sim. Então, muitas das vezes, a pessoa quer adiantar, mas ela acaba atrasando. E Deus tem um tempo determinado para cada tipo de situação, para cada plano da gente. Verdade. E se a gente for olhar pela palavra, se nós realmente conhecemos a Deus, a identidade dele, o pai bom que ele é, a gente sabe que ele não está fazendo nenhuma maldade conosco. E que se um pai promete, a maior alegria do pai é em cumprir. E Deus fala, né, que tudo que ele começa, ele vai terminar. Não vai lançar uma palavra e voltar vazia. Vai cumprir o propósito. Então, quando nós conhecemos a Deus, nossa confiança está firme nele, não digo que fica mais fácil, mas te dá mais confiança e certeza de que vai acontecer. Porque você conhece o seu pai, sabe que seu pai é bom e que ele vai cumprir com aquilo que ele fala. E uma outra coisa, é importante que você busque uma palavra do Senhor. Até o pastor Michael já deu esse exemplo, né? Se do nada o filho dele pedir alguma coisa assim, o pai vai perguntar, mas eu te falei que eu vou te dar isso? Agora, se o pai falar, olha, filho, da próxima vez que a gente for no shopping, a gente vai naquela loja, eu compro aquele carrinho que você está querendo. Aí pronto, o filho tem uma palavra, né? E ele pode lutar e ter ali, porque está valendo a palavra do pai. Então, isso é importante. Busque por uma palavra e busque se preparar. Porque nós falamos aqui, é um tempo de preparação. E por que é tão difícil esperar, né? Porque parece que está longe, mas é um tempo crucial de preparação. Porque se aquela bênção chegasse agora para você, talvez iria te destruir, iria te afastar da presença de Deus. Então, muito cuidado. Tempo de preparação precisa ser respeitado. Não adianta uma criança de 5 anos querer ter o tamanho, a estatura de um adulto de 30. Querer dirigir um carro, porque não tem conhecimento, não tem estrutura e vai acabar causando um acidente, se machucando. Então, fica aqui esses conselhos para você. É difícil esperar, mas quando você conhece o caráter de Deus, o caráter do seu pai, que é um pai bom e cumpre o que fala, isso te dá mais certeza de que você irá receber, porque ele é fiel. E quando você busca se preparar ainda mais, você está ali, eu não digo adiantando, mas se preparando, criando estrutura, criando raiz para receber o que Deus tem para você. Guilherme, foi muito bom te receber aqui, tá bom? Que Deus abençoe sua vida. Antes de irmos, faz aquele convite especial para os jovens de Campo Grande, né? Quando acontece o culto, que dia, qual horário e mídias sociais também. Fica à vontade. Pessoal, todo domingo às 3 horas da tarde, em frente à Honda Veículos, na Avenida Cesário de Melo, número 2245, acontece o nosso grupo jovem. Deus tem manifestado grandes coisas lá. Seria muito importante você ir, porque para você viver aquilo que Deus quer, só tem como viver com Ele. Então, que você possa realmente ir e ser cheio lá de Deus, aprender mais da palavra dEle, conhecer a Ele de fato. Porque como é que eu vou viver o que Deus quer se eu nem conheço a Ele, né?
Então, você é nosso convidado especial. Instagram, @JQV Campo Grande RJ e Facebook JQV Campo Grande RJ. Perfeito! Nós ficamos por aqui. Você que estava esperando pelo final, tô brincando. Já chegamos até o final do programa de hoje. Um grande abraço para você. E só para você ficar com um versículo, Isaías 40:31. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Você que está enfraquecido, o Senhor tem força para você. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Fica aqui o meu abraço, ó. Tchauzinho para vocês e até a próxima. Deus abençoe. Curtiu esse vídeo? Então deixa o seu like, deixa aqui a sua opinião também lá nos comentários, se inscreve no canal e também ativa o sininho. E se eu posso te dar um conselho, maratona todos os vídeos aqui do canal que você vai amar, vai enriquecer muito também a sua vida. Um beijo!